como é que a gente trata numa empresa familiar essa questão de meritocracia com irmãos, com pai, com cunhados? Como é que tem alguma regrinha aí? Cada caso é um caso, sem dúvida alguma, mas como é que se conduz isso? Dá um exemplo Perfeito. prático aí pra gente, Cícero. É porque a meritocracia... Qual é o filho que vai ser o... Sim. Né? Outra coisa, aí eu já engato aqui nesse tema, sucessão. Né? Então, tô só complicando a tua vida, né? Mas é bom que você faz faz parte. faz uma análise ampla. Então, a gente estava em governança e você entrou agora em um ponto fundamental, que é a questão dos cargos, poderes dentro da empresa. Sim, não é estrutura poder no de poder. sentido, estrutura de poder, né? Então, quem é que... Quem manda em quem? Quem manda em quem? Quem se Quem vai tomar a reporta? decisão? Quem vai tomar a decisão? É uma decisão, Perfeito. como é que vai ser? E aí, Cícero, caminhando esse tema, sucessão. Pronto. Né? Isso tem a ver com governança. Porque o sistema de governança, ele vem auxiliar na sucessão. Não são separados, tá? Por quê? E aí, quem tiver papel e caneta na mão, anote o que eu vou dizer. Um dia, quando a gente se encontrar, você vai entender o que eu estou falando. Sucessão não existe. Vou repetir. Sucessão não existe. Não prepare nem sucessor, nem herdeiro. Empresa familiar não precisa disso, ele precisa de indivíduos chaves. Nós vamos explicar. Primeiro, por que não tem sucessão? Porque ninguém pode substituir ninguém. No caso da empresa familiar, as pessoas, elas têm posições históricas, tá? Um fundador, por exemplo, até depois de morto, ele ainda continua vivo. Vou só repetir. Eu não estou falando espiritualmente. Estou falando nos símbolos, na cultura, na filosofia, no DNA da companhia. Aí se chega com essa ideia de sucessão. Olha o equívoco que cria. Primeiro o pai fica querendo que o filho seja igual, porque não vai vir para o lugar dele. E o inocente do filho, o resto da empresa e um bocado de profissionais querendo que o filho seja igual ao pai. E não é isso que a empresa precisa. A empresa precisa de uma integração de gerações, em que o pai reocupa um novo espaço de poder, a governança vem ajudar isso, e o filho vem complementar, trazendo a inovação. Não é amputação, porque o processo de sucessão é amputação. Aí fica, por que não acontece? As sucessões são destrambelhadas. Porque fica o pai, se agora eu vou fazer o quê? Aí criam aquela visão miraculosa, você vai ter que se aposentar, tudo bem. Quando o pai morria com 60 anos, era fantástico, ele ia morrer. Hoje ninguém... Aí o problema... A longevidade... Pronto. Né? Aí o que acontece? Tem muito uma coisa que eu mostro cientificamente, chama efeito general. O pai se afasta, quando ele sente que não tem função, não tem nada, falta terra no chão, como se diz no Nordeste. Aí sabe o que é que ele fica? Ele fica à espreita, esperando o filho dar um erro, ou vir uma grande crise, que vai vir, que o filho em dado momento vai errar, mas, como não tem uma orientação metodológica, o que é que ele faz? Ele volta, ocupa o cargo, porque diz, você me sucedeu, então eu voltei, e diz para todo mundo, se eu não tivesse voltado, a empresa tinha quebrado. Aí ele quebrou uma sequência, porque ele, os herdeiros, os sucessores que ele achava que poderia preparar, se sentem extremamente incompetentes. E aí há uma dependência geral. Aí começa um ciclo aí vicioso, né? Vai dando tudo errado. Começando... Então, a sucessão, primeira coisa a entender, não existe sucessão, e sim uma integração de gerações. Então, o que você deve fazer é uma integração de gerações, em que você respeita a geração atual e integra, porque é complementar. Tá? Então, e a governança é um dos mecanismos, porque eu vou falar de outro mecanismo extremamente importante, que é o planejamento estratégico. Para um processo de uma sucessão bem feita, já tem que estar previsto lá no planejamento estratégico. Por quê? A sucessão. Sim, porque... Daniel, a pessoa que vem suceder, ela não vem mais resolver passado, ela vai resolver futuro, concorda? Então, qual o perfil ideal do sucessor? Quem vai dizer isso? Quem tem a mentalidade de sucessão vai olhar para o pai e dizer quem poderia substituir o fundador, concorda? Isso é um equívoco, porque às vezes o fundador não representa mais o futuro estratégico da empresa. O que deu certo até ali, não necessariamente, ou até quase certeza, que não vai ser os motivos que vai dar certo no futuro.
Aí é Dada a velocidade de mudança que a gente está vivendo. cientificamente, você pega o planejamento estratégico, define o futuro daquela empresa nos 5, 10 anos, aí a estratégia diz, para esse futuro que vocês alinharem, e outra coisa do planejamento estratégico da empresa familiar, você tem que ter estratégia da família antes de fazer o do negócio, senão desalinha, e dos sócios também. Com isso, você define o futuro cientificamente, o que é que a empresa quer. Aí eu olho e digo, então o perfil é do Daniel? É do João? Não, é do Daniel, mas tem um gap. Como é que eu preparo? Então, você consegue primeiro explicar e isso você consegue implementar. Quem tiver dúvida disso, eu garanto. Se quiser exemplos, tem aqui exemplos próximos. A Avinho, exemplo, macroengenharia e outras que eu venho conduzindo nesses anos, tá? Agora, isso que eu faço, gente, é ciência, não é sorte. O CEO da Avinho, que é o Ayrton Júnior, um cara fantástico, aquilo não foi sorte. O Davi, o Fernando Filho lá na macroengenharia, o Rodrigo, não foi sorte. É metodologia, é ciência aplicada.